que eu sinto angústia? Se você não me conhece, eu sou Caterine Riera, eu sou terapeuta sistêmica e terapeuta de vidas passadas. E vamos falar um pouquinho sobre de onde vem a angústia, sobre essa ótica sistêmica, tá? De onde pode vir a angústia? Não existe uma fórmula de bolo onde eu posso falar, você sente angústia por causa de tal coisa. Mas existem muitas conexões sistêmicas onde eu encontro pessoas que sentem angústias. Onde eu encontro o motivo da angústia de uma pessoa. Primeira coisa, independente de você ter um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, essa parte psiquiátrica você vai cuidar no seu psiquiatra, tá? Com medicação necessária e fazer uma terapia comportamental que o seu psiquiatra vai te encaminhar para você ter uma qualidade de vida melhor. O que eu estou falando aqui é pela abordagem sistêmica. A constelação sistêmica ela acontece em uma sessão, a terapia sistêmica ela tem mais sessões, a gente pode ir trabalhando isso na terapia sistêmica, mas eu quero que você não ignore em caso de você estar sentindo uma coisa que você veja que você precisa de uma medicação ou de uma ajuda profissional como um psiquiatra para tratar, tá? Então, assim, tratando isso, estando tratada, estando com a medicação em ordem, você continua sentindo angústia. Caterina, eu tomo medicação para depressão há anos e eu sinto uma angústia que eu não sei de onde vem. Tá? A angústia normalmente ela está ligada assim a transtorno de ansiedade e depressão, mas sistemicamente ela pode estar ligada a alguém que foi excluído. Pode ser um monte de coisas, mas pode ser alguém que foi excluído. Então, por exemplo, você tem um irmão, eu estou dando exemplos, tá? Porque não existe fórmula de bolo, tem que ver a sua constelação. Você tem um irmão que foi que foi por parte de pai que não foi integrado na família, seu pai teve um filho com outra mulher e nunca falou em casa. Esse irmão foi excluído. De alguma forma, a sua alma, e aqui não é alma no sentido de espírito, é alma no sentido de psique. A sua alma, de alguma forma, sabe da existência desse irmão e sente culpa por estar tendo convívio com o pai e ele não. E esta culpa gera angústia. Ou sente dó desse irmão. E essa dó gera angústia. Do mesmo jeito, pessoas que morreram em acidentes, pessoas que... tem um tio que suicidou-se. E aí a pessoa tem uma angústia que não sabe de onde vem, não conhece esse tio, quando nasceu já tinha acontecido, o tio cometeu, e não vou repetir a palavra porque acho que o YouTube corta, não entrega os vídeos quando fala essas palavras. Nem conheceu, o tio tinha 20 anos, mas a pessoa carrega uma angústia. Quando a gente vai constelar essa pessoa, a gente vê que ela está carregando aquela morte desde criança, ela já nasceu com aquela angústia da morte. Sabe? A angústia é um caminhar para a morte, ela é um vazio, é algo que está faltando. Quem está faltando? Aquele que foi excluído. Então, muitas vezes, esse é o motivo da angústia. Eu vou ensinar um exercício para vocês, e esse exercício é do Axis, não é sistêmico, mas isso vai aliviar quando você estiver sentindo angústia, tá? Ele não é uma solução sistêmica que a gente faz numa constelação. Na constelação a gente traz à tona a questão, você expande sua consciência à medida em que você toma conhecimento daquilo e faz a frase de cura. Mas o Axis, isso você não precisa usar para angústia, você pode usar para qualquer outra coisa. Quando você está sentindo alguma coisa que está te incomodando, você se pergunta assim: a quem pertence isso? Você pergunta 3 vezes: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Isso é meu? Você vai perceber que não é. Normalmente não é. Aí você vai perceber: isso é meu? Não. E aí você fala a seguinte frase, anota aí: devolvo ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. Outro dia eu dei um workshop e eu falei dessa frase, que eu não sou facilitadora de Axis e esse canal não é disso. Esse canal é um canal de constelação, mas no workshop eu ensinei isso. Isso alivia muito, tá? Como alivia muito meditar, fazer Daimoku. O Daimoku você vai encontrar aí no YouTube, várias repetições, no meu Horingekyo, no meu Horingekyo. Não vai resolver sua angústia precisa ser elaborada.
elaborada numa terapia, elaborada numa sessão de constelação, principalmente pessoas que sentem angústia desde adolescente, desde de pequena. Eu sempre tive, eu não tenho angústia há anos, mas eu sempre tive angústia. Deve fazer acho que desde 2019, assim, que eu não tenho, mas até 2019, eu acho que desde criança eu sempre tinha angústia. Um dia eu entendi, eu me constelo na água. Eu não constelo na água ninguém, mas quando eu me constelo com outras pessoas, mas às vezes quando eu quero me constelar, eu uso esses bonequinhos aqui de EVA e constelo na água. E aí eu tive uma expansão de consciência lá, e eu vou contar pra vocês. Não vou contar não. Não vou contar não, porque não tem autorização, envolve outras pessoas da minha família. Então, não vou contar, desculpa. Se fosse um assunto meu, eu contaria. Mas aí eu descobri, falei, putz, por isso que eu sempre tinha angústia. Só que daí eu comecei a conhecer as ferramentas de mecânica quântica, comecei a fazer todas essas ferramentas de Axis e todas essas coisas, e a angústia passou. Mas um dia eu descobri de onde qual era a origem dela. E ela nunca foi minha. Ela sempre foi uma exclusão que eu carregava. Tá? Do mesmo jeito que muitas pessoas que eu constelei, que vieram com esse tema, descobriram que tinha alguma exclusão. Um irmão, um tio que se acidentou. Às vezes a pessoa acha não tem importância, nem fala. No final que eu tô fazendo a anamnese, que a pessoa conta, ou eu pergunto, mas lembra, se não tem ninguém? A pessoa fala, teve sim, um tio meu, mas ele tinha 14 anos, morreu queimado, eu nem conheci, tá? Do mesmo jeito, eu sei que esse vídeo é sobre angústia, mas eu quero falar sobre relacionamento, sobre essa exclusão, do mesmo jeito que muitas vezes eu constelo a pessoa que tem problema de relacionamento, que não está conseguindo ter um relacionamento funcional, e eu pergunto dos relacionamentos anteriores, e aí na hora de fazer a constelação, eu falo assim, não teve nenhuma pessoa que foi importante, alguém que você teve um filho que não nasceu? E aí a pessoa fala assim, teve, mas eu era novinha, essa pessoa não conta. Quanto tempo você ficou com essa pessoa? 3 anos. E a pessoa não conta. Qualquer pessoa que passa pela nossa vida numa relação, ela faz parte do nosso sistema. A gente não pode excluir. E se a gente exclui, a gente vai ter problema no nosso relacionamento, ou um filho nosso pode estar representando essa pessoa dentro da nossa relação. E aí está rivalizando com o pai. Sabe aquela criança que começa a implicar com o pai ou ao contrário, começa a rivalizar? Às vezes está representando uma exclusão dessa. Então toma cuidado, porque todo mundo pertence, a gente precisa dar um lugar. Se você tem muita raiva do seu ex, da sua ex, que não é nem essa palavra que a gente usa, a gente coloca primeiro, segundo, terceiro, faz bastante ho'oponopono para essa pessoa, até você ir se limpando desse ranço que você tem, essa pessoa. Eu gravei um vídeo antes desse sobre traição. Se você tem muita mágoa, assiste esse vídeo. Porque às vezes a gente sai de uma relação porque a gente foi traída e a gente sai com muita raiva da pessoa. Com muito ódio dessa pessoa. E aí depois a gente quer ser feliz com outras, alimentando o outro. Não tem espaço na gente. Ou tem espaço para amar, ou tem espaço para odiar. A gente não consegue ter espaço para tudo. Aí você se apaixona loucamente por outra pessoa, mas tem um ódio aqui. Como que você vai ser feliz com a outra se você ainda está se envenenando, se preocupando com quem passou antes? A gente precisa zerar os relacionamentos, zerar ciclos para entrar em outros. E isso funciona para tudo. Eu sei que fugi do tema do vídeo. Isso funciona, mas eu estou a serviço do campo, então eu falo que precisa ser falado. Isso serve para tudo, tá? Para relacionamentos afetivos, amizades, relacionamentos mal acabados, não acabados às vezes, inclusive. Sociedades, para a gente ter uma relação saudável, a próxima sociedade saudável, a gente precisa zerar, passar a régua na conta, sabe? Bom, então assim, isso pode estar te trazendo angústia. Pode sim. Então assim, a angústia ela pode vir de muitas coisas, inclusive da nossa saúde,
psíquica. Se você sente angústia, vem constelar, vamos falar sobre isso, vamos entender, vamos olhar para ela. A gente precisa dar um lugar para as coisas, inclusive porque a gente sente, sem culpar, sem se sentir diferente, tá? De todo modo, para quebrar um galho, a quem pertence isso, devolvo o remetente consciência anexada, Ho'oponopono e Daimoku. Daimoku é o nome Horingeki, ele ajuda bastante nessa angústia, tá? Só que isso é um paliativo. O Daimoku, por exemplo, você vai ter que fazer toda hora, tá? Você constelando ou você fazendo uma terapia, você consegue olhar para isso, dar um lugar e não sentir mais, como aconteceu comigo. Eu não sinto desde muitos anos, eu não sinto angústia e eu era uma criança, nasci angustiada, tá? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Caterine Rieira. Se você quiser me acompanhar no Instagram, me segue lá, Caterine Rieira Terapias. Se você quiser agendar uma sessão comigo, na descrição desse vídeo tem um link para falar comigo. Namastê.